Bom, agora está gravando a nossa live oficialmente. Bom dia para todo mundo. E muito obrigado, William, aqui pela possibilidade de compartilhar com a gente as informações, né, sobre os cases premiados aí no Prêmio Abrad. Super bacana essa possibilidade de compartilhar aqui com alguns associados e não associados essas informações. Muito bom. Para quem já está conectado aqui com a gente agora nessa live e ainda não é associado, rapidamente, a Brad é uma associação sem fins lucrativos que reúne aí os principais players do segmento de comunicação e marketing digital. A gente tem as agências, né? O que a gente costuma denominar como agências, que são as empresas que cuidam da comunicação digital dos seus clientes, e tem também um grupo de associados aqui que são empresas que oferecem soluções, né, de serviços ou de produtos para essas próprias empresas, para os clientes diretos, para melhorar nas performances aí das campanhas, né? Em todos os sentidos, host, monitoramento, IaaS, hoje em dia, muitas empresas aí que entregam soluções IaaS. Então, a Brad, na verdade, é um grande ecossistema de empresas que atuam, né, nesse segmento de comunicação e marketing digital. E a nossa proposta aqui, além de compartilhar muita informação aqui, oferecer alguns cursos, né, para os associados e para o mercado, realizar nossas reuniões aqui de forma recorrente, compartilhando muita informação e conhecimento, é também proporcionar um bom network entre os próprios associados. Os associados aqui acabam trocando, não só as empresas que prestam serviço, mas os próprios associados, as agências, elas se auxiliam aqui, complementando os seus serviços. Muitas vezes já ocorreram muitas fusões aqui na Brad. Então, é isso. Se você ainda não faz parte do ecossistema, fica o convite. Clicando aqui nesse QR Code, você pode compreender com um pouco mais de informações como é que se faz para participar aqui desse ecossistema. Acho que é isso. Vamos em frente, William. Você, com mais propriedade do que eu, se apresente e vamos para os cases. Muito obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Queria agradecer a vocês também pelo convite. Você, Paulo, Joyce, Suelen, toda a equipe da Brad. E falar que eu acho que quando a gente usa essa palavra ecossistema, muitas vezes a gente está tentando trazer engajamento, muitas vezes a gente está tentando essa colaboração aí entre empresas. E eu acho que nessas horas a gente participa de alguns outros fóruns, né? Eu acho que trazer quase essa prestação de serviço em todos os cases, a gente abrir a cozinha, né? Falar e como a gente construiu, o que que foi feito e etc. É muito importante para que os outros consigam também olhar e poder entender que talvez as suas operações estão muito próximos daquilo também, ou algum outro ajuste que venha a fazer. Então, acho que essa troca ela é genuína. Então, eu fico muito feliz em participar aqui desse momento com vocês. Eu acho que nessa introdução, né? Então, eu estou à frente da BW8. A gente tem mais ou menos 12 anos de mercado. Eu venho do mercado de agência aí há 22, 23 anos, completando 23 anos de agência, mas atuando com a minha agência há 12 anos. E quando a gente olha esse mercado digital, essa automação e agora a inteligência artificial, a gente passa por mudanças toda segunda-feira. Então, quando a gente tenta estar à frente do mercado, a gente tenta realmente colher informação dos parceiros, das outras empresas, os canais que a gente atua. Então, hoje, o BW8 é um dos principais parceiros da Rede Station. A gente tem uma joint venture com a TOTUS. Então, a gente hoje consome conteúdo de outros grandes players para que a gente também consiga trazer para o nosso cliente conteúdo e trazer para o nosso cliente também o que se espera, né? Que o cliente entende pela gente de novidades, como a gente pode ajudar ele no dia a dia e por aí vai. Eu vou começar meu compartilhamento aqui de tela. É, esse aqui. Acabei de chegar em Curitiba, eu tenho um evento hoje aqui, né, em Curitiba também, então aproveitei um pouco dos slides, porque é um evento parecido. Então vou
trabalhar aqui com vocês com esse material. Bom, explicando um pouquinho também a BW8, nós nos dividimos em quatro frentes, e eu até vou explicar essas quatro frentes exatamente porque os nossos cases são muito conectados a essas quatro soluções. A gente tem a BW8 como uma agência de marketing, né, uma empresa mais dentro do formato comum, onde a gente trabalha com geração de demanda, na parte criativa, temos clientes aí em todos os segmentos. A gente tem a parte da Martech, onde a gente faz implantação de, de processos e ferramentas da RD Station e da TOTS, né? A gente hoje é um parceiro exclusivo dessas duas empresas. Então, a implantação de automações, seja do RD Marketing, automações dentro do CRM, integração entre os sistemas da companhia, a parte de chatbot. Aí nós temos também a Hook, um software de integração, onde a gente tem um data lake, um middleware próprio para fazer essas conexões entre sistemas, e isso vai trazer um pouco dos diferenciais dos cases que vocês vão ver aqui hoje. Desculpa. E a gente também, o ano passado, lançou nossa plataforma de inteligência artificial, nosso consultor de agentes, onde também é aqui que é, é, os nossos cases, quando a gente vai falar de inteligência artificial, é dessa solução que a gente acelera os nossos projetos. Vamos falar um pouco sobre a premiação da Brad. A gente esteve nas categorias automotivo, e-commerce e mercado imobiliário. Então, eu vou passar rapidamente sobre esses projetos. Quando a gente vai falar do setor automotivo, o nosso prêmio foi com a plataforma do Rally Mitsubishi. Então, foi uma solicitação do time de CRM da Mitsubishi, onde a gente reconstruísse a plataforma do Rally conectada ao RP deles. Essa plataforma tinha muitas regras de negócio, né? Então, só para explicar para vocês, um cliente Mitsubishi, ele já é automaticamente elegível a participar de alguma das etapas do Rally Mitsubishi. Só que quando abre-se uma inscrição, eu tenho centenas, né, milhares de inscritos e eu preciso de uma qualificação deles, eleger os principais, né, o 30, os 40 que podem participar daquela etapa. E isso tem uma relação com o perfil do carro, 4x4, 4x2. Tem uma relação de se o cliente está com a garantia em dia e etc. Então, toda essa conexão, além da inscrição, a própria plataforma faz essa triagem e ali a gente faz essa gestão da, da inscrição dentro da plataforma. Um projeto extremamente complexo, porque a gente não só a nível de back-office de sistema garantir toda uma linha de usabilidade da plataforma em si, uma linha de gestão administrativa por dentro da plataforma, então tem um time Mitsubishi fazendo a gestão dela. Então, todo o estudo da plataforma, seja na parte de UX para interface ou as funcionalidades que a plataforma deveria ter para o time de CRM acompanhar as inscrições e também fazer os touch points com os clientes, porque o cliente se inscreve, a plataforma faz a validação, vem para uma pré-lista, nessa pré-lista lanço a lista final, aí tem uma questão de finalizar essa inscrição, porque eu preciso colocar vai ser o copiloto. Em algumas plataformas eu posso levar meu filho como copiloto menor de idade, em algumas outras etapas eu não posso levar. E aí tem toda essa validação, inscrição, então apagamento, tudo gerido internamente pela plataforma. Então, quando a gente olha esse projeto, ele é um projeto que é, vem uma demanda do time de CRM, né? Então veio por uma outra rota, né? Não veio pela equipe de marketing da Mitsubishi, porque é um projeto de relacionamento com o cliente, engajamento da base, retenção dessa base, para, óbvio, propor aí uma experiência diferente no mundo Mitsubishi. Além disso, a gente fez um rollout também da plataforma do Rally Mitsubishi para a unidade da Suzuki, ou seja, eles também começaram nessa linha de eventos, então a gente também trouxe o aprendizado desse momento na Mitsubishi, a gente levou para dentro da Suzuki também. Então, para quem não sabe, né, o grupo HPE, que é o grupo que detém a concessão da Mitsubishi e a Suzuki no Brasil. A gente, né, colocou nosso time de desenvolvimento, a gente também tem um trabalho aqui de software house para poder atuar nessa plataforma. Então, metodologias ágeis, o formato de trabalho, como a gente foi estruturando isso. Então, a gente veio trazendo para esse cliente todo background que a BW8 tem aqui na área de tecnologia, na área de desenvolvimento, principalmente pensando nas integrações entre os sistemas, como a gente foi construir a operação. Então, quando a gente olha desse primeiro case aí, que é o Rally Mitsubishi,
Eu acho que ele teve grandes desafios, só para vocês terem uma ideia. A gente assinou esse contrato dia 30 de dezembro, então, né, o apagar das luzes do ano e a primeira etapa no final de março, né? Quer dizer, o lançamento da primeira etapa no final de março, começo de abril já com as inscrições bombando, então foram volta das férias do time, 3 meses de muito trabalho para a gente poder rampar e colocar essa operação gigante no ar aí. Então, explicando um pouquinho do primeiro case aí, que é o Rally Mitsubishi. Se alguém quiser alguma pergunta, fazer algum comentário, eu não estou vendo a tela com vocês aqui, mas estou à disposição. Se vocês quiserem puxar, fazer uma pergunta sobre esse case, podem perguntar para a gente também. É, O segundo foi de e-commerce, né? Que é saúde, estética e beleza. E foi um case com a Miss Rose. Eu até estou usando a mesma apresentação aqui, porque esse case a gente também apresentou ele no Market Day da RD Station. A RD Station pediu para selecionar esse projeto para a gente levar para um treinamento da própria RD. Então ele virou um webinar ali, também um treinamento da RD sobre esse case. E, e o contexto dele, a gente fala de faturamento, né, um aumento de receita e tudo mais. Só que o que de fato, né, eu acho algumas coisas que eu gosto de reforçar é que é um projeto que, né, acho que o objetivo de todo mundo é o faturamento, principalmente dos nossos clientes. Mas como a gente conseguiu em um tempo curto, né, porque a gente lança o e-commerce e depois a gente tinha uma Black Friday na frente, e a gente queria fazer uma pré-Black Friday para testar o e-commerce, testar todas as automações, tudo que eu estava fazendo de geração de demanda e como a gente estava automatizando. Então, desde a construção do e-commerce, implantação do Shopify, a essa pré-campanha da Black Friday, ele foi extremamente importante para a gente. Então, a gente fala aqui todo o estudo que a gente fez antes de começar a desenvolver o e-commerce, né, os concorrentes, quais era o tipo de produto que a gente ia vender, estudamos algumas coisas de como a gente ia fazer essa implantação, saímos, né, de um projeto, como a gente fala, né, do zero, parte de UX, UI, começamos a construir a plataforma, e a gente passou por todas as etapas aqui e a gente começa aí no desafio que é fazer uma pré-Black Friday antes da Black Friday, exatamente para eu poder testar a loja, testar as automações, fazer isso tudo funcionando. E a gente teve é, uma grande surpresa que esse lançamento, esse pré-lançamento para a gente testar a plataforma, a gente, do cenário anterior, que já existia, né, um e-commerce anterior na empresa, a gente conseguiu ter números impressionantes nesse teste. Então, quando a gente olha, a gente também seguiu, né, o feijão com arroz, né, fez o dever de casa, a gente começou a fazer as landing pages para influencer, landing page específico para produto. Então, a gente criou uma parte específica para essa coleção árabe. Então, a gente aproveitou esse lançamento aí para poder pegar a base de e-mails, por exemplo, fazer os envios de e-mail. Então, aqui a gente começa já com as primeiras dobradinhas entre Shopify e RD, né? Onde a gente conseguiu já aprovar ROI com os envios de e-mail marketing. Então, a gente pega a base, segmentou, olhou o que a gente tinha de produto, impactou esses clientes e a gente já conseguiu trazer receita das campanhas de e-mail. Depois a gente foi para a linha de disparo de WhatsApp também. Então, quando a gente começou a fazer os disparos de WhatsApp, os disparos de e-mail, a gente já começou a colher esses frutos. Como a gente falou, a base segmentada de quem tinha interesse em skincare, maquiagem, quem estava engajado nos últimos 30 dias, ou a venda dos últimos 6 meses, quem tinha se interessado em algum momento por uma outra linha árabe da companhia. Então, essas segmentações, e a gente seguiu também numa linha de lead score, lead tracking, ou seja, traqueando todos os acessos a essas segmentações, é, os fluxos de e-mail, né, quais estavam trazendo mais engajamento, os que não estavam classificando esses clientes aí quente, morno, frio. E aí a gente, dentro desse projeto, tanto lançando o e-commerce, aquecendo a base, a gente conseguiu números impressionantes aqui em um período, de novo, né, em um período muito curto, né, a gente rodou 30 dias ali antes do Black Friday, a gente conseguiu é, ter uma adesão rápida aí do cliente às nossas estratégias, né, o cliente topou também investir, topou ir com botar o carro na rua, né, como diz, né, campanhas no ar, e acho que a gente fez um bom pré-Black Friday, teve um Black Friday melhor ainda, apostando muito nas segmentações, olhando a base, pegando essa segmentação de base, levando também para as campanhas para lookalike,
A gente conseguiu ter resultados, como eu falei, impressionantes, pensando até no início, né, de um trabalho, que uma plataforma foi pro ar nova e etc. Então a gente fica muito feliz com esse projeto, que deu uma visibilidade muito grande aí pra gente. Então a gente foi entregando alguns números. Uma outra coisa que a gente implantou também, e aí foi uma coisa importante para essa jornada, acho que isso a gente nem, na época do case, a gente nem mencionou, a gente colocou uma qualificação ali, um atendimento via bot no WhatsApp, com inteligência artificial, onde, através de uma linguagem fluida, né, que o cliente pode falar quais são os produtos que ele tem interesse e a própria inteligência artificial vai montando um carrinho de compras e ele pode depois ir para o site finalizar. Então, a gente não só na geração de demanda, mas também aproveitando, colocando o pé na venda também, né? Eu falo que marketing hoje em dia tem que pisar na venda, e a gente foi atuando também no processo comercial, nessa venda assistida, nessa operação. Então aqui eu fecho aí os dois primeiros prêmios, né? E vou aproveitar os minutos que eu tenho aqui também, quando a gente vai falar do mercado imobiliário, construção civil, mercado imobiliário, a gente teve a felicidade de ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar, né? A gente rematou os três primeiros lugares aí na premiação. Então, eu vou passar rapidamente aqui também pelos os três cases, né, do mercado imobiliário, como a gente construiu e, e o impacto deles para dentro da operação. O primeiro deles é uma grande dor do mercado imobiliário, né? Então, eu tenho uma geração de demanda muito grande dentro de um grupo imobiliário, com várias unidades, mais de 100 corretores aí, espalhados em cidades. Então, dentro dessa geração de demanda, eu gerava lead, gera oportunidade, isso é transbordado para o corretor, no caso, e a gente não tinha esse controle se esse atendimento estava sendo feito, se foi feito no tempo que a gente esperava e tudo mais. O corretor do mercado imobiliário está sempre se deslocando, então nem sempre com acesso ao CRM. Então, como que a gente podia fazer essa distribuição rápido e, ao mesmo tempo, automatizar esse processo? Então, o lead, quando ele chegava na RD, ele não ia automaticamente dentro do CRM para um vendedor. O que que a gente fazia? A gente colocava ele dentro de uma roleta externa e depois que ele colocava numa roleta externa, a gente escolhia um corretor e manda um WhatsApp para o corretor. Então, eu aviso o corretor que um cliente X está esperando o atendimento dele e espero que esse corretor dê um aceite nesse lead. Ele pode fazer um aceite ou ele pode recusar. E se ele demorar mais que a gente estipulou ali no começo 5 minutos, mas depois a gente colocou para 15 minutos, se ele não aceitar esse lead e começar o atendimento em X minutos, esse lead é transbordado numa roleta para um próximo. Então criou um senso de urgência, melhorou a SLA de resposta ali entre as áreas. Então, nesse processo, a gente recebe o lead, faz uma roleta, manda um WhatsApp para o vendedor e pergunta se ele aceita aquele lead. Depois que ele aceita aquele lead, a gente segue o processo de transbordo no CRM. Caso ele não aceite, a gente daria um puxão de orelha ali para o corretor. E, de qualquer forma, a partir do momento que esse corretor aceita esse lead, o cliente recebe uma outra mensagem falando que o corretor X, né, já especifica o nome do corretor, já pode passar o contato dele, fala que ele está responsável por atendimento dela e daqui para frente ele que vai seguir com isso. E a gente começou a fazer toda essa triagem também dentro das plataformas de RD, olhando todos os atendimentos, o que estava acontecendo. Então a gente conseguiu ter esse controle dos SLAs, dos tempos de resposta entre os corretores e os clientes com a automação. Então a gente no final, né, desse processo também uma pesquisa de NPS com o cliente para realmente saber se ele foi atendido, se o corretor mostrou, por exemplo, o folder do empreendimento, se ele mandou o folder do empreendimento, se ele convidou para uma visita ao imóvel, ao decorado, né, dependendo do tipo de produto. Então a gente conseguiu trazer essa automação toda aí para o processo. Um outro projeto interessante também que envolve muita automação. A gente recebeu essa demanda em parceria com a TOTS, do Grupo Roga, onde eles fazem um trabalho de bolsão de leads, né? Então eu tenho hoje uma geração de demanda muito forte ou um processo de reaquecimento de base. E eles queriam que o corretor recebesse essa oportunidade, mas sem ainda estar no CRM, porque, pensando no histórico, né, eles não queriam que o corretor que recebesse o lead A, ele conseguisse ver no histórico quem já tinha atendido, se esse lead já não tinha atendido um corretor, se ele já tinha se perdido alguma etapa da jornada. Eles queriam que cada corretor tratasse
corretor cada lead no mesmo senso de urgência de um lead novo e etc. Então, o desafio foi também criar esse bolsão de ofertas. Então, eu recebo o lead. Quando eu recebo o lead, eu checo dentro de uma planilha, de um banco de dados, quais são os corretores elegíveis. E, ao mesmo tempo, o grupo criou um critério, um ranking entre os corretores, para eles receberem um volume maior de leads, outros menores, ou também com base em empreendimento. Aí, uma informação importante, a gente também só distribui o lead se o corretor logou no CRM naquele dia. Se ele não logou no CRM, ele não entra na roleta para receber leads também. E aí a gente começa essa ideia de bolsão de leads. Então, o corretor, antes de ver o lead no CRM, ele acessa uma página e lá na página tem os leads atribuídos a ele. Ele pode tentar uma abordagem, se ele não conseguir a abordagem, ele me sinaliza que ele não conseguiu a abordagem, esse lead vai para uma roleta e vai para o próximo corretor. Se ele fala que ele conseguiu fazer essa conexão com o lead, automaticamente esse lead é atribuído a ele ao CRM e o processo se inicia. Então, esse projeto desse bolsão de leads foi algo, né, extremamente é útil aí quando a gente vê o mercado imobiliário, porque um corretor geralmente, eu não quero atender esse lead porque o outro corretor já falou com ele mês passado e ele não falhou na visita e não foi. Então, todo dia é um dia novo, uma oportunidade nova, então foi um bolsão de leads interessante para isso. É, e por último, aqui dentro dos projetos, não, acho que penúltimo, a gente tem o case com a Prest, também consultora, que foi um dos premiados, que a gente trabalhou na geração de demanda, na captação de leads, e até aí tudo bem, né? Então acho que a gente faz como as outras empresas, né? Processo de otimização constante. Eu acho que o grande diferencial aí é como a gente trabalhou com dados, né? A gente montou dashboards conectando Meta, Google, WhatsApp, CRM. Para quê? Para que a gente conseguisse, como a gente fala de atribuição de dados. Então, dentro do Dash, a gente consegue ter gestão dos leads que estão naquele momento respondendo no chatbot, dos leads que estão em triagem. E aí, quando eu faço uma venda ou uma conexão, uma visita no decorado, por exemplo, que é anotado ali no CRM, eu consigo em tempo real saber qual campanha, qual criativo está me trazendo mais visitas no decorado ali, por exemplo. Então, acho que o grande diferencial é essa parte de atribuição de dados, esse dashboard mais avançado. E aí, agora, com o hack da inteligência artificial, esse ano a gente vem também incrementando algumas coisas. Então, toda análise de campanha feita com inteligência artificial, né? Então, tanto o nosso time quanto o cliente pode acessar essas ferramentas para poder analisar o lead. É óbvio que a diferença, ao invés de o cara pegar essa planilha, o relatório e entregar dentro do cloud, ChatGPT, a gente construiu um agente IA para que as instruções sobre CPL, sobre o que eu espero de cada região fossem parametrizadas na IA. Além disso, a conexão com o CRM é importante, porque dentro do contexto a gente entrega para a inteligência artificial que é para ela priorizar leads que iniciaram o atendimento com o corretor, que tem uma atividade dentro do CRM, ou seja, não só pelo KPI de uma campanha com baixo custo de lead, por exemplo, mas e sim mostrando que aquele lead que veio daquela campanha tem um histórico de conexão. E uma das partes mais importantes a nível de gestão, né, o gestor da empresa, seja o gestor do time da agência ou o gestor do time do cliente, recebe um e-mail da inteligência artificial uma vez por dia para dar um status report da campanha com os insights que a própria inteligência artificial cria. Então, ele analisa a campanha, manda um e-mail com os dados para o cliente sobre como estão o andamento da campanha, né, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, e ele também cria recomendações. Então, essas recomendações vão direto para o gestor e ele pode aprovar ou não. Ele aprovando, a gente já consegue trazer nessa linha de otimização. Então, e aí a gente vem com dashboards hoje, é, utilizando inteligência artificial também trazendo em tempo real os dados de campanha, né? Quando eu faço essas triagens por região, por período. E aí a gente habilitou um widget de inteligência artificial também, que além dos dados ali na campanha, o cliente pode conversar com a inteligência artificial ou nossos gestores para poder entender um pouco melhor esses números e saber quais desses números estão refletindo de fato dentro do CRM em relação a vendas. Então, eu 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 trago, né, visibilidade, né, a gente fala, né, trabalha com a cozinha aberta, entrega uma inteligência artificial já treinada com o contexto da empresa e ao mesmo tempo eu consigo
automatizar e dar mais autonomia também para o gestor do cliente, para o gestor do lado do cliente também. Então, aqui o líder de marketing ele passa a agir antes do desperdício, né, e virar prejuízo. Então, ele detecta, recomenda, a gestora aprova, executa e mensura o impacto em um tempo muito rápido aí quando a gente falar de uso de inteligência artificial. Então, aqui mais casos ali da análise. Um dos projetos que eu já ocultei aqui, deixa eu só voltar, que daí é o projeto da Remax, deixa eu ver o que está faltando. Eu eu vou só parar de compartilhar minha tela que eu vou buscar aqui o último projeto que eu achei que eu tinha selecionado. Se alguém quiser uma pergunta nesse momento, alguém quiser, né, puxar algum tema. Tinha slide. Opa, achei aqui. Tinha ocultado o slide, mas eu posso voltar. Estou voltando aqui. A tela voltou, né, pessoal? Então, quando a gente vai falar desse projeto da Remax também, é, temos algumas coisas que são bonitas aos olhos, né? Que é o número do case. Então, a gente um conjunto de ações aí que resultou no aumento aí de 31% do número de franquia. A gente organizou a parte de campanhas, obviamente pensando em jornada, né? Então, utilizando o máximo de canais possíveis, entendendo quais são os pontos de tração que a gente ia fazer. Então, a gente separou também essa trilha de conteúdos e a gente começou a criar esse nosso planejamento e, ao mesmo tempo, acompanhar diariamente essas estratégias e tudo mais. Trabalhamos ali com a linha criativa, né? Como a gente ia estipular esse trabalho durante o projeto. Entendemos também o que a gente ia trabalhar para gerar volume ali quando fosse necessário um Face Lead, o que a gente iria levar para a landing page. Então a gente vem crescendo os números. Aí, de novo, né, a nossa busca sempre para trazer dados em tempo real, né, para as análises de dados serem constantes aí, né, então, com essa granularidade de informação, além de entender qual campanha, etc e tal, conectar o criativo especificamente ao que está acontecendo no CRM, então qual criativo me gerou mais reuniões mesmo, de fato, então ter essa visibilidade ali dentro nos dashboards. E aí, uma das coisas que eu acho que fez mais a diferença e vem fazendo mas nesses projetos é quando a gente também trabalha com o aquecimento desse lead mais rápido, né? Então, quando eu trago uma IA para poder fazer o processo de SDR, eu estou qualificando esse lead muito mais rápido. Então, eu estou em instantes depois de uma conversão, eu já entro com uma inteligência artificial qualificando esse lead. E aqui eu já vou tirando, né? Que é o famoso sujeira do trilho, né? Leads desqualificados ou leads que não se conectam nos primeiros minutos depois de uma conversão. Então, o apoio da inteligência artificial em um processo de qualificação aqui é extremamente importante para que a gente conseguisse o sucesso desse projeto. Bom, como eram muitas coisas para passar, eu tentei passar rápido aí um pouquinho por todos os cases premiados. E agora também estou à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre algum desses projetos, etc., como a gente, enfim, vem atuando com os clientes, mas ao mesmo tempo como a gente vem desenvolvendo essas tecnologias próprias também. E para que, né, algum desses produtos, no caso a Multi, que é a plataforma de IA, a gente está filiando a Abrat também para que ela fique disponível para as agências, o software de integração. Então a gente vem também nesse caminho, sendo dentro dessa característica MarTech, não pensando nas tecnologias somente para o nosso lado, mas hoje disponibilizando isso também para que as outras agências usem e tenham essa facilidade de integração, atribuição de dados e construção aí de processos aí mais ágeis dentro dessas operações também. Muito bom, William. Aqui é o Paulo, estou falando. Agora você já está vendo a gente? Tô vendo, já troquei para vocês aqui. Ah, legal, legal. Vou deixar aqui aberto para ver quem mais quer contribuir com alguma questão. Mas, William, dá uma ideia para a gente. Quanto tempo leva para ser implementado um projeto como o da Mitsubishi, por exemplo, o primeiro? É, Isso, quanto tempo de maturação?
Boa, esse foi um desafio, né? Porque, como eu falei, é um projeto que eu assinei o contrato dia 30 de dezembro, exatamente dia 30 de dezembro, e a gente tinha um Legal. lançamento em abril e um pré-inscrições final de março. Então, a gente teve muito trabalho nesses 3 meses, mas acho que o mais importante é a gente trabalhar com processos definidos dentro do que eu precisava no primeiro momento. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma com 70, 80 funcionalidades, mas o que que eu preciso para aquele momento de inscrição? Quais são as funcionalidades que eu preciso? Então, foi um planejamento muito importante dos dois lados, tanto no meu time quanto no time Mitsubishi. Metodologias job to be done, e eu tentando mostrar para o cliente também que a gente estaria junto no 100% do projeto. Óbvio, o cliente tem essa insegurança, né? Tipo, você não vai me entregar tudo. Não, eu vou te entregar tudo, mas o projeto desse total é um projeto de 6 meses. Só que você Sim. tem um lançamento em 3. Então, eu vou encurtar o processo um pouco, eu vou pegar as primeiras entregas, que é o que você precisa já no final de março, e vou colocar esse processo. Depois a gente vai evoluindo semanalmente as entregas. Então, é, é um planejamento mesmo, é uma construção mesmo para você poder colocar cada coisa na sua fase. Não é fácil, a gente teve algumas discussões sobre, mas a gente conseguiu sair do outro lado com esse projeto. Muito bom. Parabéns, obrigado. Alguém mais aqui quer compartilhar alguma dúvida ou alguma experiência aqui com o William? Fique à vontade também. Pode abrir o microfone aqui e se comunicar diretamente. William, enquanto as pessoas aqui não, ninguém coloca nenhuma, conta, saindo um pouco da apresentação dos cases, é, na sua opinião, o quão relevante é inscrever esses cases, tanto para a agência como para o cliente, em premiações como a da Brad, outras premiações? Boa. A gente sempre tem às vezes o cliente, muitas vezes, até tem um preconceito sobre prêmio, né? Porque assim, a agência só busca o prêmio, a agência só corre atrás de prêmio. Eu sempre falo que a importância do prêmio é uma validação técnica sobre a metodologia que você usou, sobre os caminhos que você buscou. Então, a importância de você participar de premiações, e ela começa em engajamento do time, né? Porque o time, ele realmente gosta de comemorar, de ver o resultado do seu trabalho, que muitas vezes, vou dar o exemplo do Rally Mitsubishi, o time tem que entregar, mas o resultado, o fruto, porque é uma relação de relacionamento e não necessariamente está conectado à venda, a um ROI. Então o time fica sem esse gostinho, né, do resultado. Então ele começa com estimular o time para que o trabalho dele seja reconhecido, começa por aí, só que também é mostrar para o time uma validação técnica. Então muitas vezes, quando a gente olha, também vou passar um pouco ali pelo case do e-commerce, é uma validação técnica que a própria RD Station, dona da plataforma de automação de marketing para e-commerce, ela entende que a gente usou todos os recursos possíveis dentro da plataforma e usou de uma maneira coerente dentro do projeto com o cliente. Então, eu gosto de estimular o case, porque o case ele precisa cumprir todas as etapas técnicas. Então, geralmente no case, você eu não privilegio nem na inscrição, ou né, até muitas vezes como jurado, só o big number. Porque muitas vezes você teve uma big ID, uma big ID ali, teve alguma coisa, ou você teve uma demanda reprimida no mercado e você conseguiu fazer um faturamento, né? Você por um conjunto de fatores, você conseguiu aquele big number e aí ele acaba tendo um case como destaque. Mas eu gosto de cavar um pouco mais e entender se esse projeto cumpriu todos os rigores técnicos do que se tem um framework, metodologia, etc. Então, de novo, eu engajo a equipe, depois eu uso o case para poder garantir que as validações técnicas, que os case foi executado de uma maneira técnica. Então, quando a gente olha, por exemplo, o e-commerce, eu faço a parte de parametrização. Quando eu olho um software, vejo das metodologias que foram usadas, o X, o Y, etc., se tudo foi cumprido, e para outros casos também. E aí, por último, a visibilidade com o cliente, né? O cliente, por mais que ele não goste de expor os números, muitas vezes ele também tem o orgulho dele, o mercado reconhece a gente por isso. Mas ele é uma somatória de coisas que eu acho que montam aquele troféu que a gente recebe. Então, eu gosto do processo de case exatamente porque ele é um dever de casa para a agência também. A agência tem que reolhar os seus processos e entender quais dos projetos dentro de casa que ela consegue atestar que ela de fato executou da melhor forma possível.
Excelente. A gente brinca, né, que prêmio, agência que ganha muito prêmio, inflaciona o mercado com os profissionais, né, que participam dessas campanhas. Mas é muito motivador para o time. Você concorda que o time acaba tendo no radar aquela expectativa de participação em prêmios, porque isso é satisfatório do ponto de vista profissional para o time? E sim, e muitas vezes é até uma, né, de novo, pego exemplos onde você apresenta um framework para o time e exige a execução desse framework, mesmo que em alguma dessas atividades eu não consiga gerar um ROI, gerar um resultado específico. Geralmente eu falo que é o jogar sem bola. Tem muitas atividades que você faz dentro de um cliente, dentro de um projeto, que muitas vezes na mão do time que está operando, e muitas vezes a operação está fracionada, né, entre departamentos, eles não conseguem ter visibilidade do resultado final, não conseguem ter visibilidade do todo. Eles estão executando uma tarefa e às vezes não nem concordam com, pô, esse cliente nem precisaria desse lead score aqui, ele nem precisaria, isso aqui não vai trazer mais performance nesse momento. Mas é uma prova que a validação técnica, cumprir todas essas etapas, do conjunto disso faz algo grande. Então, óbvio, a, a valorização do profissional, mas também a valorização da metodologia, a valorização do framework, a valorização do processo interno, que muitas vezes a gente, como gestor, tem essa queda de braço até com o nosso time, né? Então a gente tenta buscar isso, e quando o case vem, a gente, óbvio, a gente está há bastante tempo no mercado, né? A gente talvez já passou por essa fase, mas de falar para o pessoal, viu como o processo bem, né, bem estruturado, né, as validações técnicas, o resultado ele vem, mesmo que muitas vezes não é reconhecido, o cliente não abre número, mas isso o mercado reconhece. Então, de novo, tanto com a agência escrevendo, ou muitas vezes como jurado, eu tento olhar isso, porque eu sei que faz bem para o mercado, bem para o profissional e bem para as agências. Excelente, William. Super obrigado por compartilhar aqui as informações ricas, né? Muito ricas aqui com todo mundo. Tudo bem. Alguém tem mais alguma questão aqui ou a gente encaminha aqui para o. Ah, ok, legal. Estão compartilhando aqui, a Ellen compartilhou uma pesquisa de satisfação aqui do que vocês acompanharam aqui nesse webinar. Respondam para a gente se atendeu às expectativas. Isso é muito bom para a gente sempre melhorar e ajustar o que é preciso. William, muito obrigado. Você está em Curitiba e já vai ir para um evento, é isso? Isso, eu estou em Curitiba, tem um evento da TOTS daqui a pouco, então sou de Londrina, né? BW8, a sede é Londrina, mas tem algumas atividades aqui na capital do Paraná. Então, daqui às 14 horas também faço um evento para clientes TOTS e um evento específico do mercado imobiliário, construção civil. Então, aproveitei o momento aí para poder também compartilhar isso com o pessoal. Excelente. Esse é um bom evento aí e uma boa viagem de volta aí. Alguém mais quer participar aqui? Ou vamos para o encerramento? Tem alguém falando? Não. Acho que não. William, super obrigado, então, pela contribuição. William, obrigado, valeu. Obrigado a vocês, pessoal. Um prazer sempre Um abraço. compartilhar aqui com a Brad. Contem comigo. Até mais.